Bom dia, turma. Bom dia, turma 31. Bom dia, senhores responsáveis. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira, vamos para mais uma aula de História do terceiro bimestre do nosso livro Módulo 3. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do nosso livro, que corresponde às páginas desde a página 12 até a página 23. Ó. Esse capítulo 2 vai falar sobre o trabalho de cada um. Vamos ler. Vamos ler. Todas as profissões são importantes. Trabalhar é uma das ações mais características do ser humano, ou seja, todo ser humano tem que trabalhar. Porque precisa de dinheiro para comprar, se manter, né? Para muitos estudiosos, o trabalho é o que define a nossa espécie, nos diferenciando dos animais, porque o animal não trabalha. Você sabe o que é trabalho? De maneira simples, podemos afirmar que trabalho é uma atividade exercida por uma pessoa com o objetivo de elaborar um produto ou prestar algum serviço. Em nossa sociedade, encontramos uma infinidade de tipos de trabalho. Cada uma dessas categorias recebe o nome de profissão, envolvendo o uso de elementos próprios, ferramentas, equipamentos, uniformes, período e local de trabalho, ok? Aqui nós temos uma profissão muito importante na nossa sociedade, que é o gari. Por que o gari é importante? Porque ele realiza a limpeza das ruas. E você sabe que o lixo acumulado, ele pode acarretar várias doenças, né? Todas as profissões, de alguma forma, são importantes para a vida em sociedade. Imagine se por uma razão qualquer, o lugar em que você vive não contasse mais com o serviço de gari. Imagina se em Belford Roxo, já tendo gari, não é tão limpo, não tivesse mais gari. Imagina que sujeira que seria essa cidade. Ou então, se os cozinheiros de uma escola deixassem de trabalhar. Aqui esse texto está retratando também um emprego muito importante, que é o de cozinheiro, de merendeira, em escolas públicas, que tem muito isso, e algumas escolas particulares que oferecem o almoço, né? Imagina se você não pudesse ser atendido por um médico ou um enfermeiro. Como seria? Difícil, né? O trabalho no campo. Grande parte dos alimentos que consumimos vem do campo. Além disso, é na zona rural que se produz ou extrai a matéria-prima para a elaboração de diversos produtos. Algumas atividades praticadas no campo são milenares. Outras existem há mais de 500 anos por aqui. Na maioria dos casos, o avanço das novas tecnologias modificou os tipos de trabalho rural, os quais podemos dividir em 3 áreas: agricultura, pecuária e extrativismo. Agricultura e pecuária. Os agricultores são responsáveis pelo cultivo de vegetais, entre outras funções, preparam a terra, semeiam, plantam, cuidam da plantação e colhem a produção. Seu trabalho também pode envolver o armazenamento, o transporte, a distribuição e venda dos produtos cultivados. A pecuária, por sua vez, abrange a criação de animais,
a criação de boi, porco, galinha, cabra. Uma antiga profissão ligada a essa área é a do vaqueiro, que tem a missão de conduzir o gado nos pastos ou criá-los em áreas cobertas e cercadas. Hoje em dia, tanto a agricultura quanto a pecuária empregam recursos tecnológicos modernos, caso do computador e do drone. É um veículo aéreo não tripulado. Página 16. Extrativismo. O extrativismo é uma categoria de trabalho que envolve a coleta ou a retirada de produtos naturais como madeira, frutos minerais, peles, folhas e sementes. No Brasil, esse tipo de trabalho geralmente é exercido por comunidades tradicionais, isto é, povos ou grupos que vivem em lugar por muitas gerações e possuem um estilo de vida ligado à natureza. Essas comunidades também apresentam outros aspectos em comum, como a transmissão oral de seu conhecimento, ou seja, eles falam daquilo que eles sabem, a preservação dos recursos naturais e a realização de atividades de subsistência, ou seja, voltada ao sustento da própria pessoa. Entre os grupos tradicionais de nosso país, podemos citar quebradores de coco, castanheiros, marisqueiros e seringueiros. Ok? Aqui, um seringueiro, ele está retirando o látex da árvore. Tia Aline, para que se tira o látex de uma árvore? Para fazer a borracha. Para fazer a borracha, para quando você errar na sala de aula, apagar. Ok? Látex é a matéria-prima da borracha. Consulte um dicionário. Número 1. Consulte um dicionário e indique a função. O que é agrônomo? Trabalhador envolvido com a melhoria e conservação de plantações. O que é veterinário? Profissional que cuida da saúde dos animais. O que é apicultor? Ofício ligado à criação de abelhas e à produção de mel. O que é piscicultor? É aquele que é responsável pela criação dos peixes. Regionalize-se. Lucas do Rio Verde é uma cidade no estado do Mato Grosso, fundada em 1982. Conta com cerca de 60 mil habitantes, muitos dos quais são trabalhadores do Sul, que foram viver no Centro-Oeste. Apesar do seu pequeno tamanho, a cidade é famosa pelo emprego de tecnologia avançada no campo. Como resultado, a cidade enriqueceu rapidamente nos últimos anos. Além da soja, principal produto da região, seus habitantes também cultivam milho, algodão e arroz. Na pecuária, se destaca a criação de gado e porco. Número 1. Indique a localização e o ano de fundação da cidade de Lucas do Rio Verde. A cidade de Lucas do Rio Verde foi fundada em 1982 e ela está no estado do Mato Grosso. Número 2. Apesar de seu pequeno tamanho, essa cidade tornou-se famosa porque isso aconteceu. Apesar de ser pequena, Lucas do Rio Verde ganhou grande destaque devido ao emprego de tecnologias avançadas no campo, na área rural. 3. Quais são os grupos produtores rurais quais são os principais produtores rurais dessa região? Soja, milho, algodão, arroz, gado
e porco. Página 18. Fazendo história. Faça uma pesquisa sobre a comunidade tradicional do seu município, de Belford Roxo. Para isso, utilize livros, enciclopédia ou o famoso Google, né? Então vamos lá. Que tipo de comunidade tradicional é essa? Quantas pessoas fazem parte dessa comunidade? Você vai responder essas perguntas. Ok? Você não precisa registrar nada no caderno, só fazer no livro. Página 19. O trabalho urbano. Nas últimas décadas, grande parte da população brasileira passou a viver em cidades. Por essa razão, os centros urbanos cresceram e contam com uma enorme variedade de profissões hoje em dia. Assim como o trabalho no campo, o trabalho urbano sofreu muitas transformações devido ao uso das novas tecnologias. Indústria. Na indústria, o trabalhador, também conhecido como operário ou proletário, transforma a matéria-prima em um dado produto, o qual será consumido depois. No Brasil, muitas indústrias foram criadas a partir do início do século XX, principalmente em grandes cidades, como São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Atualmente, as indústrias de nosso país utilizam robôs e outros recursos de tecnologia. Aqui são os operários participando de uma produção de carros na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Página 20. Comércio e serviços. Os trabalhos ligados ao comércio realizam a compra, a venda ou a troca de mercadorias, geralmente em um lugar específico. Feiras de ruas, mercados, centros de compras. Em nosso país, cada vez mais pessoas comercializam produtos por meio de aparelhos modernos, tais como celulares, computadores e tablets. Aqui, vamos dar um exemplo do comércio, aquele que vende algo. Ele comercializa. Por exemplo, o marido da tia Aline trabalha no comércio, ele vende calçados e ele utiliza a tecnologia dos aparelhos como celulares e computadores para fazer propaganda daquilo que ele está vendendo. Vamos lá agora para os prestadores de serviços. Por sua vez, realizam uma atividade que procuram atender a uma necessidade de nossa sociedade. Os professores, por exemplo, são responsáveis pela educação dos alunos, os médicos cuidam de nossa saúde, os jornalistas divulgam as notícias, entre outros exemplos. Então, a profissão da tia Aline se enquadra aqui. Eu presto serviço para o Colégio Inovação. Atualmente, muitos prestadores de serviços podem trabalhar nas sedes das empresas que os empregam ou então em suas residências. Quando o prestador de serviço trabalha em sua residência, ele é chamado de home office. Aqui tem uma pessoa trabalhando aparentemente em casa através do computador. Eu, por exemplo, estou hoje na minha casa trabalhando através da internet. Estou gravando a aula no celular e depois vou anexar a plataforma. Página 21. Encontre as respostas das frases no diagrama. Prepara a terra, semeia, planta, cuida da plantação e colhe da produção. Quem é? Agricultor. Antiga profissão ligada à pecuária. Tem a missão de conduzir o gado nos pastos
ou criá-los em estábulos. Quem é? Vaqueiro. Envolve a coleta de produtos naturais como madeira, frutos, minerais, peles, folhas e sementes. Extrativismo. D. Também conhecido como trabalhador da indústria ou proletariado, proletário, operário. Professores, médicos, jornalistas, advogados, dentistas, entre outros profissionais, são prestadores de serviços. Página 22. Você já conheceu algumas profissões e agora você vai desenhar um trabalho que é exercido no campo e depois um trabalho que é exercido na cidade. Número 3. Depois de fazer os desenhos, responda: qual profissão do campo você representou? Aí é algo pessoal, tá bom? Página 23. Nós não iremos dividir a turma, não iremos fazer, mas vamos fazer isso aqui. Marque V para verdadeiro e F para falso. Os agricultores são um exemplo de profissão de grandes cidades? Não, os agricultores são do espaço rural, do campo. A pecuária é responsável por cultivar vegetal? Não, é falso. O extrativismo envolve a coleta de diferentes tipos de produtos naturais? Sim, verdadeiro. Na indústria, o trabalhador transforma a matéria-prima em um dado produto? Sim, na indústria, eles transformam a matéria-prima em várias coisas, inclusive veículos. Os prestadores de serviço realizam uma atividade que procura atender a uma necessidade de nossa sociedade. Sim, com certeza. Os recursos tecnológicos modernos, como os computadores, são empregados apenas em profissões urbanas? Não, falso. Vamos para a nossa folhinha. Número 1. Coloque o nome em cada profissão representada através de um desenho. Essa daqui, professora. Esse daqui, carteiro. Esse daqui, dentista. E esse daqui, pedreiro. Costureira. Padeiro. Agora você precisa procurar no dicionário o significado de castanheiros, marisqueiros, seringueiros. Essa resposta, além de ter no nosso gabarito, ela também está no nosso livro na página 16. 3. Complete. Os agricultores são responsáveis pelo cultivo de vegetais. A pecuária, por sua vez, abrange a criação de animais, tais como boi, porco, galinha e cabra. C. Grande parte dos alimentos que consumimos vem do campo. Na maioria dos casos, o avanço das novas tecnologias modificou os tipos de trabalho rural, os quais podemos dividir em 3 áreas: agricultura, pecuária e extrativismo. Como é conhecido o trabalhador da indústria ou proletário? Ele é conhecido como operário. Então, essa é a nossa aula de História do dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus.